Já parou para pensar? De onde vêm as ideias? Sabe, aquela faísca de criatividade, a solução que aparece do nada para um problema? Bom, a gente vai embarcar numa jornada para entender a história de uma ideia, começando lá nos filósofos da antiguidade e chegando até os segredos que a neurociência está revelando hoje dentro do nosso cérebro. Olhando para essa imagem, parece quase o universo, né? A complexidade que existe dentro da gente é de uma escala cósmica. O cérebro humano, com todas as suas redes neurais, lembra muito a estrutura das galáxias. É como se cada neurônio fosse uma estrela e as conexões entre eles formassem uma teia de puro pensamento e potencial. Então, as perguntas que vão guiar a gente são essas. Será que existe um limite para o que a gente consegue pensar? Ou a nossa capacidade de criar é, na verdade, infinita? Para começar a achar respostas, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. E a nossa jornada começa na Grécia Antiga. Foi lá que os primeiros grandes pensadores se debruçaram sobre a própria natureza do pensamento. E logo de cara, a gente já encontra o primeiro grande debate. De um lado, Platão, que acreditava que as ideias eram formas perfeitas que existiam num plano superior. A gente não criava nada, só se lembrava delas. Mas aí, o seu discípulo, Aristóteles, meio que virou a mesa. Ele trouxe as ideias de volta para a Terra, dizendo que elas nascem do que a gente observa, da lógica. E esse conflito, sabe, entre o mundo abstrato e o mundo real, mudou séculos de pensamento. Agora vamos dar um salto gigantesco no tempo, saindo da filosofia abstrata e caindo na revolução científica. A pergunta mudou, deixou de ser o que é uma ideia e passou a ser, ok, mas onde, fisicamente, uma ideia acontece? E a grande virada nessa busca aconteceu no final do século XIX, tudo por causa do trabalho de um homem, Santiago Ramón y Cajal. O que ele começou a desenhar olhando pelo microscópio mudaria para sempre a forma como a gente entende o cérebro. E olha só para isso. Pode até parecer uma obra de arte, mas é ciência pura, da mais avançada para a época. Com uma precisão inacreditável, Cajal desenhou as células do cérebro, uma por uma, e revelou uma floresta de estruturas super complexas, onde antes a gente achava que só tinha uma massa cinzenta sem forma. A maior contribuição dele foi o que ficou conhecido como a doutrina do neurônio. Antes de Cajal, a galera pensava que o cérebro é tipo uma rede contínua de fios, tudo emendado. Ele provou que não. Na verdade, o cérebro é feito de células individuais, os neurônios, que conversam entre si por uns espacinhos chamados sinapses. Essa descoberta é simplesmente a base de toda a neurociência moderna. E o mais impressionante é que Cajal já tinha uma intuição sobre algo que a ciência só confirmaria décadas depois: a neuroplasticidade. Com essa frase poderosa, ele quis dizer que as nossas experiências, o nosso esforço, moldam ativamente as conexões do nosso cérebro. A gente não é um receptor passivo, a gente é escultor. Ele era, sem dúvida, um cientista com alma de poeta. Ao chamar os neurônios de misteriosas mariposas da alma, ele conseguiu capturar não só a forma, mas também a beleza, a complexidade e todo o mistério do pensamento. Ele via a parte mecânica, mas também reconhecia o enigma da consciência que nascia dali. Bom, o trabalho de Cajal nos deu um mapa. Agora, vamos ver como a ciência moderna descobriu que esse mapa não é de um território estático, mas sim de uma teia superdinâmica e distribuída, onde as ideias não são coisas, mas sim processos. Pensa só nessa história. Lá nos anos 1920, um pesquisador chamado Carl Lashley tentou achar o endereço exato de uma memória no cérebro. Ele ensinava coisas para ratos e depois tirava pedacinhos do cérebro deles, mas a memória continuava lá. A conclusão dele foi surpreendente. A memória não mora num lugar só, ela está espalhada por toda a rede. Isso sugere que as ideias, assim como as memórias, também não são coisas guardadas numa gaveta, mas sim processos que acontecem no cérebro todo. Ok. Se as ideias não estão num só lugar, do que elas são feitas? Por muito tempo, a gente pensou que era só razão pura, mas o Antônio Damasio mostrou que isso era um grande erro. Ele estudou pessoas com danos em partes do cérebro ligadas às emoções e percebeu que mesmo com a lógica intacta, elas não conseguiam tomar boas decisões. Ou seja, as emoções são fundamentais para o raciocínio e, claro, para a criatividade. Nossas ideias nascem da união entre o que a gente sente e o que a gente pensa. Então, as ideias são um processo distribuído e emocional. Mas como é que esse processo começa? Uma das teorias mais transformadoras da neurociência hoje em dia, proposta por Lisa Feldman Barrett, diz que nosso cérebro não é reativo, ele é preditivo. Ou seja, ele não fica parado esperando a informação chegar. Pelo contrário, ele passa o tempo todo fazendo previsões e construindo a nossa realidade com base nelas. Vamos testar essa ideia na prática. Olhe bem para este tabuleiro. A pergunta é bem simples. Qual quadrado é mais escuro, o A ou o B?
Para a maioria das pessoas, a resposta é óbvia. O A parece muito mais escuro. E agora a revelação. Os quadrados A e B têm exatamente a mesma cor. É verdade. O que acontece é que o cérebro faz uma previsão. Ele sabe que o cilindro projeta uma sombra, então ele corrige a cor do quadrado B, fazendo com que ele pareça mais claro para a gente. Isso prova uma coisa incrível. A gente não vê a realidade como ela é. A gente vê a realidade que o nosso cérebro constrói. Hoje, a gente sabe que a criatividade funciona quase como uma colaboração entre diferentes redes no cérebro. A rede de modo padrão é a sonhadora, aquela que gera ideias. A rede de controle executivo é a editora, que avalia e bota foco. E a rede de saliência funciona como uma ponte, decidindo o que é importante. A criatividade de verdade acontece quando essas redes trabalham em harmonia. A gente explorou o como das ideias. Agora vamos para a parte mais desafiadora. Pensar na escala desse nosso poder criativo e o que ele significa num planeta que tem limites. Trilhões. Esse é o número estimado de conexões possíveis no cérebro humano. É um número tão grande que na prática significa que a nossa capacidade de gerar ideias, pensamentos e combinações é, para todos os efeitos, infinita. A nossa habilidade de inovar não tem um limite conhecido. Só que o nosso mundo físico não é infinito. Em 1972, um relatório chamado Os Limites do Crescimento deu um verdadeiro choque de realidade. Usando modelos de computador, ele mostrou que o crescimento sem fim da economia e da população, num planeta com recursos finitos, uma hora levaria ao colapso. De repente, a questão não era mais se a gente consegue ter ideias, mas sim quais ideias a gente deveria escolher ter. Mas o relatório não era só um alerta. Ele também trazia uma mensagem de esperança. Ele dizia que a mesma capacidade intelectual que nos colocou nessa encruzilhada é a que pode nos tirar dela. A solução não era parar de ter ideias, mas usar nossa criatividade para criar limites, para projetar uma sociedade sustentável. Isso nos leva a uma pergunta final, e, para ser sincero, um pouco inquietante. A mesma força que nos permitiu criar tecnologias incríveis, que nos fez desvendar os segredos do cérebro, também nos deu o poder de destruir a nossa própria casa. Será que o nosso maior trunfo é também o nosso maior risco? No final, a longa história de como a gente pensa sobre as ideias, desde os debates de Platão até as redes neurais, converge para esse momento. A qualidade do nosso futuro não depende da quantidade de ideias que a gente pode gerar. A gente já viu que essa capacidade é praticamente infinita. Depende, isso sim, da sabedoria que a gente vai usar para escolher quais dessas ideias valem a pena se tornarem realidade.